Olá, olá, almas queridas. Hoje aqui Helena Santos, hoje pela UCT, Unindo Corações e Terapeutas. Tu já sabes, esta associação foi idealizada pela minha querida Marta Rodrigues e ela falou comigo e com o Lucas Souza e foi criada esta associação para ajudar o povo no Brasil na altura das enchentes do Rio Grande do Sul, e a nossa querida Marta Rodrigues teve esta brilhante ideia e temos já uma parceria com uma associação do Brasil e para trabalharmos em conjunto e oferecermos o apoio psicológico que as pessoas precisam. Muito boa noite, entretanto, a todos os que estão a entrar, muito boa noite. Estava só a dar uma leve introdução e hoje, que tema que eu te trago que é extremamente importante? A relação entre a tua mente, porque nós queremos através das lives. Obrigada pelos corações. Nós queremos, através das lives, trazer-vos conhecimento. Como eu costumo dizer, o conhecimento liberta. E hoje trago-te a relação entre a mente e as doenças dos rins. Porque nós, mensalmente, agora escolhemos uma doença para desenvolvermos e ajudarmos as pessoas a perceberem que elas conseguem melhorar-se ao ter o conhecimento. Muito bem, como reprogramar a mente para a melhoria e, eventualmente, até para a cura. Muito bem, os rins são órgãos fundamentais. Boa noite! A live fica, Ana, fica gravada. Quer dizer, em princípio fica, não é? O Instagram às vezes prega-nos partidas, em princípio fica. Pronto. Dependendo de mim, fica. Está bem? Pronto. É assim, os rins são órgãos fundamentais para a nossa saúde física e energética. E eu já vou explicar porquê. E sabes, as nossas emoções e padrões mentais podem influenciar a saúde dos nossos rins, sabias? E agora é muito importante, antes de desenvolver o tema, que tu entendas a diferença entre as emoções e sentimentos. Não é a mesma coisa. Nós, como exemplos de emoções simples, primárias, chamadas de primárias, que eu até anotei aqui para não me esquecer, temos a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, a surpresa, são emoções, ok? São primárias. Depois, secundárias, que têm como base as emoções básicas, não é? Universais, temos o otimismo ou a confiança, o desprezo ou o orgulho, a vergonha ou a culpa, a insegurança ou o desespero, a confusão ou o espanto e a compaixão. Mas depois, ainda mais profundas, nós temos a ansiedade, o desejo, a excitação, o horror, o tédio, a empatia, tantas que nós temos que são tudo emoções. Então, o que é que são emoções? As emoções são uma resposta do corpo aos estímulos externos que vêm de fora, ok? E como é que é essa resposta? Essa resposta muitas vezes é desencadeada por suores frios, por choro, por riso, por reações do corpo aos estímulos que vêm ambientais, aos estímulos que vêm de fora. Isso é que são as emoções. Mas os sentimentos são a forma como o teu pensamento, como tu pensas acerca das emoções. E isso já vai durar muito mais tempo. A emoção é uma coisa passageira. Já o sentimento não, prolonga-se ao longo do tempo. Entendes a diferença? Espero que, se não entendeste, volta atrás e revê, porque é muito diferente.
E agora, muitas pessoas sofrem de problemas renais sem perceber que as emoções podem estar ligadas a estas doenças. Entendes? Já a nossa querida Louise Hay, e vocês podem ver isso no livro dela, Louise Hay, ok, que foi a primeira precursora do desenvolvimento pessoal e da ligação entre as emoções, uma das primeiras, é a ligação entre as emoções e as doenças. Se vocês forem ver aqui no livro dela, na página 234, ela diz o seguinte: problemas renais, causa provável, críticas, desapontamentos, fracasso, vergonha e reagir como uma criança. Entendes? O que é que ela aconselha a fazer? Novo padrão de pensamento. A justa ação divina está sempre a ter lugar na minha vida. Apenas o bom resulta de cada experiência. É seguro crescer. Ok? Isto é uma das abordagens para vocês perceberem que já há anos que isto é estudado. A Louise Hay, inclusivamente, já não está no nosso plano. E para vocês entenderem que tudo nasce na nossa mente. Ao entendermos esta relação entre a mente e todo o processo do nosso organismo, nós podemos iniciar um processo de reconexão, quer com a nossa alma, quer com o nosso interior, com todo o nosso corpo, e conseguimos inclusivamente curar-nos. Ok? Olhem que isto é forte. Mas para vocês entenderem mais o papel dos rins na nossa saúde física e energética, qual é? O que é que fazem os rins? Os rins filtram as toxinas do nosso sangue e regulam os líquidos e minerais no corpo. Isto é o que faz os nossos rins. O que fazem? Na medicina tradicional chinesa, os rins estão associados à energia vital chamada Qi e ao medo. Medo. Fez-se luz? Medo. Portanto, emoções como medo excessivo, insegurança e falta de confiança podem enfraquecer a função renal. Já viram? Muito bem, então a ligação que há entre a mente e as doenças renais é uma ligação enorme. Portanto, crenças limitantes e padrões emocionais estão ligados aos rins, como medo do futuro. As crianças, quando lhes incutem medo, isto é gravíssimo. E por acaso, ainda esta semana, estive a falar com um grande amigo meu que eu detetei um medo que eu tinha e que não tem razão de ser, que é, eu desde pequenina, nós tivemos esta semana aqui trovoadas fortíssimas em cima aqui da casa. E eu assustei-me, que foi uma coisa impressionante, porque de repente, bum bum, parecia que a casa ia explodir. E eu assustei-me e fiquei com medo. Fiquei com medo porque depois eu fui analisar o porquê. Estive a conversar com esse meu amigo e fui analisar o porquê. E descobri que eu, em pequenina, a minha mãe também tinha horror, e o meu pai, e escondia-se e fechava tudo e tirava os metais dos dedos e os brincos e não sei o quê, porque muitas pessoas, segundo ela, muitas pessoas morreram com a trovoada e a trovoada corta as árvores a meio, e eu fui buscar tudo isto e fui percebendo que o meu medo vinha do medo que me foi incutido em criança. Entendes, alma querida? Estão a ver? E esse medo está tão enraizado em mim que
ao mínimo som de trovoada, desperta o medo em mim. Logo, de imediato. Portanto, esse tipo de medo, o medo do futuro, da escassez, da mudança, porque o ser humano, por norma, tem medo da mudança. Não gosta da mudança. Sensação de impotência perante a vida, dificuldade em libertar as emoções e traumas passados se tu não curas. Oh, Ana, voltaste. Tudo bem, meu anjo. Dificuldade em superar os traumas, tudo isto fica-te marcado no organismo. E como é que essas emoções impactam a saúde dos rins? Especificamente estas que eu falei, porque as outras impactam outras regiões do corpo. O stress crónico, por exemplo, pode subcarregar de tal maneira os rins que leva a ter problemas como insuficiência renal. Ou seja, eles deixam de funcionar como devem funcionar. Pedras nos rins e inflamações constantes vêm do stress crónico. E isto já está provado. Estás a ver? E porquê é que não se fala tão abertamente nisto? Por causa do medicina. Não se pode falar. Há médicos até que, como o Lair Ribeiro, no Brasil, o Dr. Lair Ribeiro já foi ameaçado várias vezes de morte por falar que realmente os medicamentos são bons, sim senhora, aliviam, há casos extremos que são fundamentais, mas se nós formos ver a origem das doenças, a maior parte da origem das doenças vem da mente. E quando a pessoa começa a perceber isso, tem o poder de se auto-melhorar, auto-curar. E isto é fundamental que as pessoas entendam. Como reprogramar então a mente para melhorar a saúde dos nossos rins? É muito fácil, foi como eu te contei aquilo em relação a mim, atrás. A Marta diz, os medicamentos atenuam, não curam a dor. Claro que não. Os medicamentos não curam nada. Eles até, houve uma senhora que trabalhava na indústria farmacêutica nos Estados Unidos, que ela lançou cá para fora que os medicamentos são criados para manter o paciente o máximo de anos vivo, mas dependente dos medicamentos, porque é sempre uma entrada de dinheiro, não é? Pronto. E isto é preciso que as pessoas viciam-se em medicamentos e não há necessidade, ok? Muito bem, como é que vamos então reprogramar a nossa mente? O Virgílio diz beber água, já lá chegamos, ainda não estou nessa parte, Virgílio, mas agradeço-te a lembrança. É assim, primeiro temos que tomar consciência das nossas emoções, daquilo que eu te expliquei para trás, não é? Porque se tu identificas como eu identifiquei o meu medo, não é? E as inseguranças que tu carregas, e fazes um tratamento em relação a isso, um tratamento com psicólogo, um tratamento com terapeuta, um tratamento para melhorar os teus medos e as tuas inseguranças, seja ele com quem for. Se tu fizeres isso, tu automaticamente, ao curares o teu medo, ao libertar-te dos teus traumas, o que é que vai acontecer? Tu deixas de ter aquela pressão dentro do organismo, em cima dos rins. Pergunta-te, o que é que está por trás deste medo que eu sinto? É real ou foi aprendido? Como o meu, que foi aprendido na infância. Como o meu que eu te contei. Não é? Então, como é que nós fazemos? Quais são as práticas de libertação e cura? Quais são? Como a Louise Hay nos ensina. E muito bem, que já te falei também atrás, afirmações positivas, reprogramação da mente. Eu sou segura e confio na vida. Isto é um exemplo. Liberto-me do medo e abro espaço para a minha cura. Isto é outro exemplo.
Depois, outro exemplo muito importante, outra forma de tu libertar-te e curar-te é uma coisa muito essencial, e aí vai cá vir a Marta para falar convosco, que é respiração consciente. Ela é especializada na respiração consciente e ela vai-vos trazer também cá para vocês entenderem a relação com a doença dos rins, que é, resumindo, praticar a respiração profunda para relaxar e soltar tensões acumuladas nos rins. Mas é como eu te digo, a Martinha é que vai explicar esta parte com mais profundidade, porque é a área dela. E também, outra forma de tu reprogramares é a meditação e visualização. Visualizares mesmo com os olhos fechados, e aí trago-te uma prática que é, fechas os olhos, imaginas uma luz azul ou verde a envolver os teus rins. Tu sabes que os teus rins estão aqui na parte de trás, uma luz azul ou verde a envolver os teus rins, e essa luz vem do alto e está a restaurar a tua energia. Isto é possível, está bem? Depois, por fim, e como o Virgílio disse muito bem, cuidar do corpo e da mente em simultâneo. Como? Hidratação adequada, ou seja, beber água. Isso mesmo. Alimentação equilibrada, que é fundamental, já dizia Aristóteles, há não sei quantos anos atrás, nós somos aquilo que comemos. Portanto, atenção ao que colocamos no organismo. Evitar excessos de sal, açúcares, toxinas. Já sabes disso, alma querida. Depois, fazer movimentos, muitos movimentos. Caminhadas, yoga, tai chi, para equilíbrio energético. Escolham, há tantas técnicas, escolham aquela que vos faz sentir bem. E por fim, equilibrar a energia emocional através da gratidão e do auto-amor. E aí estamos a tocar na minha área. Alma querida, a gratidão é fundamental, é a base. Quando tu te sentes grato pela vida, por aquilo que tens, pela saúde que tens neste momento, tens tendência a mantê-la cada vez mais. Porque a gratidão tira-te do foco da negatividade. E o auto-amor, e aí comecei eu já há muitos anos, quando eu não me amava, comecei este estudo profundo. Uma delas foi a Louise Hay, mas eu fiz imensos cursos para aprender a amar-me. Inclusivamente criei esse curso. Tu podes aprender a amar-te, mas não estou aqui para falar nisso e nem está à venda neste momento. Mas tenho turmas que eu ajudo e ensino para que tomem a consciência que amarem-se a si próprios exatamente como são é fundamental para ter uma vida mais saudável, mais alegre e com muito mais saúde. Está bem? Muito bem. Portanto, a mente e as emoções desempenham um papel fundamental na saúde dos rins e do corpo em geral. Muito bem, experimenta uma das práticas que eu sugeri na live atrás, nos próximos dias, e observa o que sentes e depois vem cá à live e escreve nos comentários, porque isso vai beneficiar outras pessoas. Tudo o que fazes, pensa como é que eu posso também ajudar outra pessoa com esta minha experiência. Partilha, não tenhas vergonha, porque a tua partilha pode ajudar o outro, não é? Muito bem, e mensagem final para terminar. Passaram 20 minutos e eu não quero passar muito mais dos 20 minutos. As minhas lives mais profundas já andam mais ou menos com este tema, com este tempo. E a mensagem final que te deixo hoje, que é:
Os rins, lembra-te, alma querida, os rins são guardiões da tua energia vital. Guardiões da tua energia vital. Cuida deles com amor, pensamento positivo e equilíbrio emocional. Deixei-te várias práticas nesta live. Puxa atrás, vai ver, deixei-te várias práticas. Segue uma delas, porque vais ter cada vez mais saúde. E neste livro a Louise Hay fala sobre várias doenças, vários órgãos, e lembra-te, a tua mente tem um poder que tu próprio desconheces. Todas as semanas nós aqui da UCT vamos estar aqui contigo, vamos te trazer mais situações de doenças e para te dar ideias para que tu tenhas a hipótese de te auto-melhorar a tua saúde, sempre. Gratidão pelas partilhas, Marta. Gratidão a todos por estarem aqui. Espero que tenha-vos ajudado em alguma coisa. E na próxima quinta-feira, peço desculpa que eu enganei-me hoje, eu pus, olha, 21 e 21, abençoado seja. Horas iguais. Eu peço desculpa porque eu enganei-me, porque nós tínhamos dito que íamos fazer as lives às 8h30 e eu enganei-me e coloquei novamente às 21 e para mim também dava mais jeito às 8h30, mas pronto, das próximas vezes já serão corrigidos os timings, está bem? Um beijinho muito grande, gosto muito de ti, alma querida, muita força, muita coragem e estamos contigo, fala connosco, escreve qualquer coisa nos comentários. Beijinhos e até à próxima live.